poder estar aqui, um privilégio, me sinto lisonjeado de poder estar novamente nessa casa, vos trazendo a responsabilidade tremenda que é trazer a mensagem de Deus para uma igreja madura, experiente. Eu costumo dizer um farol que aponta para o céu no bairro Feira 5. Deus abençoe a nossa irmã, a Igreja Batista Osana, todos os seus obreiros, membros, pastores que aprendi a respeitar na caminhada, que me deram a oportunidade num momento muito difícil, né? Eu estava passando por uma das crises que todo pastor passa, e eu estava passando pela crise existencial. Será que Deus me chamou realmente para pastorear? Será que Deus realmente, será que eu sou pastor realmente? E aí a gente cai nessa crise familiar, financeira, existencial, enfim, são, segundo os estudos, 7 crises que um pastor passa. Eu passei por todas elas e passaria novamente, se fosse da vontade de Deus. E eu estava passando pelo momento da crise existencial, muitas vezes subia um monte e em busca de uma resposta do Senhor. Foi quando me veio os convites para aquelas vigílias, e ao passo que eu ministrava para vocês, o Espírito Santo falava comigo também. E quando eu via todo aquele movimento, aquela forma singela com que vocês recebiam as mensagens naquelas vigílias ali no Monte Gerizim, foi uma resposta de Deus para a minha vida também, de que o Senhor havia me chamado para a palavra, para o santo ministério. Então é uma honra estar aqui com vocês, podendo subir nesse altar, tantos anos que já se passaram, e o Senhor tem nos sustentado até aqui, graças a Deus. Amados, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 7, sem esquecer de fazer referência ao pastor Luiz, nosso amigo particular. Já chorei nos ombros dele, ele no meu, e o pastor Antônio também, grande amigo. Deus abençoe, o pastor Epitácio também, amigo de infância. Gênesis 7, capítulo 7, verso 7. Vou me adiantar para ganharmos tempo. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, humildemente eu peço que o Senhor venha bradar aos nossos corações e entendimentos com esta singela mensagem, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Gostaria de falar um pouco para os amados sobre propósito, sobre chamado. Você tem um chamado específico de Deus. Muito embora as barreiras, as dificuldades, muito embora os problemas, as adversidades que passamos, ou seja, as experiências que adquirimos, e eu costumo dizer isso, ai de nós se não fossem as dificuldades que enfrentamos, os problemas que passamos, as barreiras que temos que saltar, porque são elas que vão gerar experiência, a experiência, a esperança, e a esperança não nos traz confusão, pelo Espírito Santo que nos foi dado. É Roberta? A paz do Senhor. Amiga também de infância, vizinha de infância. Que bom revê-la. Deus abençoe. Vocês estão entendendo? Digam graças a Deus. E Noé foi uma dessas pessoas, assim como eu, como você, que foram encontradas pelos olhos de Deus. Porque a todo momento Deus está procurando um abençoador. Deus está procurando alguém que abrace propósito, que abrace visão. Tem muita gente que se convence, tem muita gente que se converte. Mas no meu caso, no seu caso, nós abraçamos a visão, o chamado de Deus. Você pode não entender porque que no meio dos colegas de trabalho, você se sente às vezes um peixe fora d'água, às vezes até dentro da própria família. Por que não te convidam mais para as reuniões? Por que todo mundo fica em silêncio quando você chega? É porque a luz incomoda realmente. É porque o chamado brilha realmente. É porque você tem um chamado específico, bem diferente do deles. Você é atalaia, você é torre de vigília.
Se você imaginar o chamado de Noé, porque foi específico, Deus disse a ele: faz uma arca para ti. Veja bem, não é para a tua família, não é para teus filhos, para ti. Mas calma aí, não se precipite, você vai compreender o que é chamado. Os filhos de Noé foram beneficiados pela vida de Noé. Os filhos de Noé foram beneficiados pela vida de Noé. Eu me lembro quando Abraão começou a interceder pelo povo que morava em Sodoma e Gomorra e adjacências. E ele começa com 50 e para em 10. E se ele tivesse intercedido por um, talvez tinha salvado toda aquela cidade. Porque ele, achando que estava incomodando a Deus, ele começou a retroceder. Então ele começa a dizer: não te ires com teu servo, se só mais uma vez eu insistir, se tiver 25, e se tiver 15, e se tiver 10. Por pouco, se ele tivesse insistido mais um pouco, sido um pouco mais perseverante, ele tinha salvado toda aquela cidade. Se ele disse: pai, e se tiver um só um? Um tem. Um tem. Ló, teu parente. Mas ele parou na intercessão porque achou que estava incomodando. Mas Deus gosta de ser incomodado. Se isso é incômodo, Deus gosta de ser incomodado. E oração é assim: você ora a madrugada inteira, de manhã cedo, você diz assim: meu pai, eu oro mais um pouquinho. Ele vai dizer: põe o joelho no chão, fica comigo. Aí você ora a manhã inteira, quando dá meio-dia, aí você diz assim: Espírito Santo, está satisfeito? Eu posso parar agora? Está bom de mergulhar? Ele vai dizer: não, fica à tarde comigo. E você vai chegar no final da tarde, como dizem os ingleses, good evening, boa tarde, noite. Senhor Espírito Santo, já chega. Eu estou orando desde a madrugada. Filho, entra à noite, fica comigo. E você vai emendar com a madrugada e ele vai sentir muito prazer em estar contigo. Ele vai sentir muito prazer em mergulhar contigo, em estar contigo e te mostrar coisas grandes, ocultas. Ele vai renovar a tua força, a tua esperança, a tua visão, a tua fé. Você que tem orado por filhos, por família, por parentes, por amigos, e talvez você não esteja vendo o resultado. Eu vim aqui dizer para você que o Espírito Santo quer renovar as tuas forças. O Espírito de Deus hoje renova a teu vigor espiritual para você continuar intercedendo. Porque muitas são as barreiras que se levantam contra a oração. E quando nós trazemos isso para a seara da família, sabe o que encontramos? Divisões, dissensões, pelejas, iras, brigas, ofensas. Tudo estratégia do adversário. Porque aí corta, você diz: vou orar mais não. Aquela palavra que dói lá no fundo do seu coração, estratégia do inimigo. É uma flecha tão aguda que vem e você levanta e diz: quer saber de uma? Vou deixar na mão de Deus. Cuidado, não é bem na mão de Deus que você está colocando. Se você quer colocar na mão de Deus, você tem que continuar na presença do Espírito Santo e clamando por essas pessoas. Você não pode deixar o altar se contaminar, você não pode deixar a sua oração se contaminar. A sua oração tem que estar intocável, porque a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontra descanso abaixo da proteção de Deus. Nesse lugar secreto não cabe dissensões, você não pode levar para lá rancor, você não pode levar para lá briga, você não pode levar para lá dúvida. Você tem que levar para lá a certeza de que você blindou o seu coração. Não tem problema. Deus não chamou para você ser fraco. Chamou forte, chamada é coisa, convertimento, convencimento. Amém. Mas eu estou falando de chamado de Deus. Eu estou falando de alguém que chegou em casa e diz: olha, Deus falou comigo, vem aí uma chuva tão pesada, vai ser mais de 1 ano de chuva. Deus falou contigo, meu pai? Falou comigo. Então, você vê, tempo e trabalho. Foram quase 100 anos, que Noé tinha 500 anos quando Deus falou com ele. 600 ele entrou na água. Então eu te digo que no mínimo 50 anos, no máximo 90 anos para construir a arca. Mas o problema não é o trabalho, não é o tempo de construir a arca. O problema é você convencer, converter
e fazer de seus filhos obreiros para te ajudar nessa missão de conquista. Falar de Noé é fácil, mas e o trabalho que esse homem teve de convencer os filhos de que Deus falou com ele, de convencer de que Deus está na vida dele, porque somente ele ouviu a ministração do Espírito Santo, ninguém mais ouviu, de poder transformar a sua esposa numa auxiliadora. Isso tudo demanda tempo, irmãos. É bem verdade que aqueles humanos viviam bem mais tempo que nós, mas você pode estar 5 anos somente aí nessa luta, 3 anos, 10 anos, eu não sei. Eu vim aqui somente te dizer que você não está só, que o Espírito Santo tem contemplado as tuas lutas, que as tuas orações estão guardadas, depositadas no santuário de Deus. Convertimento, quem faz é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado e do juízo. Não se apresse. Noé poderia colocar como foco salvar a família. Eu tenho que colocar a minha família dentro da arca, mas primeiro tem que buscar madeira, irmão. Tem que ter projeto. Antes de colocar a família lá, tem que ter trabalho. Nem assim não. Salvação depende de Deus. Quem fechou a arca e pelo lado de fora foi o Altíssimo. O que você tem que fazer é trabalhar. É buscar lenha. É pedir a Deus projeto, estratégia. Estratégia para você avançar e conquistar território. Com você está o poder do convencimento, com o Espírito Santo está o poder do convertimento. Então avance, não pare, vá adiante. Noé fez isso. Filhos, Deus falou comigo. Deus está comigo, Deus tem um projeto com vocês. É, meu pai, é. E os anos a fios passando, nada da chuva. E eles construindo naquela campina, naquele descampado, uma arca que não tinha mais tamanho. Depois de construída, ainda tem que buscar os filhotinhos, os casalzinhos de filhotinho, que ninguém vai tentar domar um leão adulto. Tempo eles tiveram demais para pegar aqueles filhotinhos, colocarem na arca e ver aqueles animais crescerem, né, pastor Luiz? Um leão adulto um leão com 3 anos já está bem fortinho, viu? A juba já crescendo. Então foi todo Deus é Deus de contexto, irmão. Deus é Deus que usa o tempo como seu aliado. Quanto mais tempo, mais aperfeiçoada é a obra de Deus. Quanto mais silenciosa, mais gritante será a resposta do Senhor para a tua vida. Anima o teu coração. Retira do teu... Faz uma higiene espiritual. Você não faz higiene mental? Você tem que fazer higiene espiritual também. Você tem que parar uma hora, tirar o lixo espiritual da sua fé, que é para a sua fé voar, que é para não ter peso. É assim que a gente perdoa. Não é aquele perdão só de palavras. Ô, minha mãe, ontem eu lhe disse isso, lhe machucou, tal. Nada. Meu filho, a minha luta não é contra carne nem sangue. A minha luta vai muito mais além do que o que você imagina. Eu apenas quero deixar você livre para encontrar Jesus. O meu trabalho é somente afastar os males de perto de você, para que você tenha um encontro com Deus. Se eu conseguir amarrar o valente, se eu conseguir, através das minhas orações, impedir que o adversário de nossas almas se aproxime de você, você vai estar livre para ter o seu Peniel com o Senhor. Eu estou lhe dizendo que é questão de estratégia. Construir uma arca, colocar uma família na presença de Deus, é uma questão de chamado. É muito mais do que convencimento ou convertimento. A coisa passa primeiro pelo crivo do procedimento. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14 diz isso.
Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora eles são puros. E como é isso? Testemunho pessoal. A Bíblia Sagrada vai dizer que você ganha, 1 Pedro capítulo 3. A Bíblia fala que pelo seu porte e procedimento você os ganha, sem uma palavra sequer. Sem que você abra a boca para dizer uma palavra. Me lembro quando o Senhor Jesus me chamou para a luz, eu estava sentado numa calçada, passou um jovem com 3 crianças. E não me perguntaram nada, simplesmente eu estava chorando na calçada e o rapaz me levantou e disse: eu sei do que você precisa, jovem. Já vão 22 anos, 22 anos. Eu sei do que você precisa. E me levou junto com ele. Eu me lembro que passamos pela entrada da igreja, chegamos no hall da igreja até o altar onde estava o diácono Hugo, e ele disse assim: esse jovem quer aceitar Jesus. E eu falei: é isso mesmo que eu quero. Então eu não tive opção. Foi um momento dificílimo, eu não tive opção. Como é isso eu não sei. Eu não tive opção. Tem pessoas que ouvem um apelo, endurecem o coração, outros entram e saem e tal. Eu não tive. Me converteram. Jesus me disse assim: vem para cá. Como é isso? Não me pergunte, não sei. Cada um tem o seu mistério com Deus. E quando eu cheguei em casa, sem palavra nenhuma. Na rua de lá de casa eu encontro com quem? Com a minha sogra. E a gente não se dava bem. Aí uma voz me disse assim: olha só, 1h20 de convertimento, vai lá e pede perdão para ela. Foi. E eu fui. E a velha estava com um cabo de vassoura varrendo a porta, estava com a vassoura varrendo a porta. E eu fui. Perante o Espírito Santo. Dona Sebastiana, você conheceu muito bem, né? Pois é. Eu conheço minha esposa muito bem, a Milena. Pois é. E eu fui até ela. Quando eu fui chegando perto dela, ela disse: oi, amor. Veja pessoal, oi, amor. Para quem vivia em guerra, Deus já tinha preparado o coração dela. Tem desafios que o Senhor só quer que você marche. A terra já está conquistada pelo Espírito Santo. Porque com Jacó foi assim. Ele só teve que ir em direção a Esaú, deixar o medo, deixar o rancor, e ir em direção a Esaú. Deus já tinha preparado o coração de Esaú. Ao invés de Esaú puxar a espada, Esaú abriu os braços para o irmão. Avance para conquistar território, porque você tem um general, um amigo, um conciliador, um conselheiro, o Espírito Santo. Nós falamos do Espírito Santo de uma forma tão caridosa, tão carente, como se ele fosse como uma criança. Nesse aspecto da sensibilidade, sim, mas o Espírito Santo é uma força tão grande, tão terrível, que ele chega nas trevas e transforma em luz. Foi assim que ele fez quando escolheu esse lugar, essa casa para nós, é aqui. Mas tem abismo, tem treva, tem isso aqui. É aqui. A Bíblia diz: antes mesmo de tudo, o Espírito Santo já estava pairando, dizendo: eu quero esta casa. Eu quero este lugar. Tome posse dessa promessa de Deus para a sua família. Renove suas forças espirituais, porque o Senhor está levantando um povo vigilante na terra. Deus está levantando, aleluia, na sua seara espiritual. Você não tem ideia do rebuliço que está acontecendo na dimensão espiritual. Quando você toma atitude de interceder de novo, de abraçar de novo, isso é um trabalho terrível para o adversário de nossas almas. Quando eu cheguei em casa, depois de ter conversado, pedido perdão à minha sogra, aquela leveza no espírito, deitei no sofá, aí chega a minha esposa. Olha para mim assim, há 4 dias com as malas arrumadas para ir embora. Eu estava desempregado, enfim, perdi os amigos todos, foi um negócio terrível. E 4 dias a família esperando para ela voltar para casa. E
Eu saía para procurar emprego, quando eu voltava, que eu via as malas lá, eu dizia, está aqui, né? Deixa aí. Não tinha mais o que fazer, né? Na minha visão, na dela, não tinha mais. Aí ela olhou para mim e diz assim, você está diferente. Coisa difícil, viu? Da gente se falar dentro de casa. Você está diferente. Eu disse, o pastor agora disse que eu sou um homem de Deus. Tu é o quê? Eu já falei com sua avó ali, que lhe criou, que agora eu sou um homem de Deus. E ninguém vai dizer que eu não sou. A partir de agora eu sou um homem de Deus. Mas e como é isso? Não sei. O pastor só falou o seguinte, a partir de agora você é um homem de Deus. E acabou. Para mim, botei isso na minha cabeça, ninguém tira isso da minha cabeça. 22 anos com essa palavra na minha cabeça, eu não tiro. E não tiro. E ela disse, e como é que eu faço para ser uma mulher de Deus? Eu disse, e agora você tem que ouvir o pastor falar lá. Porque eu ouvi. Rapaz, tudo que você... Não me diga que eu não sou um homem de Deus, que agora eu sou um homem de Deus. Acabou. E as suas farras e os seus... acabou tudo. Acabou tudo. Esse negócio de você ficar aqui fazendo tira-gosto de carne de sertão com farinha para eu tomar cachaça com os amigos, esse negócio de eu estar saindo, passando noite fora de casa, acabou tudo. O homem de Deus não faz isso. E o pastor disse que eu sou um homem de Deus. Acabou. Você está falando com alguém que ficou 1 ano sem falar com a mãe, porque minha mãe pregando o evangelho para mim. Foi sua chefe, não foi? Pois é, missionária Estela, minha mãe na genitora e mãe na fé. Amém. Por que mãe na fé? Porque um dia antes de eu estar na calçada chorando, lembrando do cântico que minha mãe havia louvado ali, que eu assisti, foi assim. Eu cheguei lá para ver minha mãe, depois de 1 ano. Quando eu cheguei lá, ela disse, deixa eu falar de Jesus para você. Se começar de novo com esse negócio de Jesus, de igreja, de pastor, eu vou embora, passar mais 1 ano sem vir aqui. Aí ela disse assim, então deixa eu cantar um hino de Chile Cavalhais. O hino dizia, há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar. E quando ela cantou aquele hino, eu comecei a chorar. O outro dia de manhã, eu ainda estava chorando. E de onde o senhor veio que estava chorando na calçada? Do fórum. Nós tínhamos ido no fórum. Os servidores disseram que nós tínhamos que constituir um advogado para dar entrada no divórcio. Quando chegamos lá no escritório de um advogado, o advogado olhou para mim, para minha esposa e disse assim, faço não. Tem alguma coisa que está agindo, não sou crente, não sou nada. Agora, o divórcio de vocês eu não faço, nem que vocês me paguem o dobro. Eu disse, mas doutor, olha, eu não quero de graça não. Eu estou desempregado, mas ainda tenho uma reservazinha. Eu vou pagar. Ele falou, hoje é quarta. Volta aqui na sexta, diante do Espírito Santo, meu pai. Volta aqui na sexta, que eu faço o divórcio de vocês de graça. Não vou cobrar nada. Naquela mesma quarta-feira, quando eu estava vindo para casa, ali próximo à Praça do Fórum, eu sentei na calçada e comecei a lembrar do hino. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar. De Chile Cavalhais. E chorei muito, lembrando do hino que minha mãe louvou. Naquele mesmo dia, chegando em casa, minha esposa também voltou. Onde foi essa igreja? Na Calilândia. Eu quero dizer para você, irmãos, que esse valente que você está enfrentando, basta um toquezinho de Deus e ele fica manso. Essa situação que você está passando em casa é uma questão de toque de Deus. É muito fácil para Deus resolver. Continue nos pés do Senhor. Continue clamando a Ele. Quem ora para Deus tem resposta. Renove sua fé e a sua esperança. Não tem causa perdida. Lucas capítulo 1, versículo 37. A Bíblia Sagrada diz isso. Para Deus não haverá impossíveis. É preciso determinar. Moisés ouviu no Monte Sinai um chamado. Ele subiu. E ele subiu para poder entender por que ele se sentia atraído por aquela montanha. Voltou um novo homem. Eliseu largou tudo quando encontrou Elias.
Quer ser profeta, meu filho? Quero. Vai lá, se despede de teu pai e tua mãe e abra a sua visão. Eu estou lhe dizendo, tem convencimento, tem convertimento e tem chamado de Deus. Essa solidão que às vezes você sente dentro da família, o que é que eu faço? Parece que eu me sinto, às vezes, porque você está iluminando. Você tem que ter a fonte. Eu nunca vi as trevas e escurecer a luz. Mas a luz, por menor que ela seja, ela vai iluminar o ambiente. Por menor que você pode ser uma lâmpadazinha de celular. No monte. Mas ela vai iluminar a escuridão. Mas tem que ter bateria. Tem que ter força para poder a luz se manter acesa. E essa força é o Espírito Santo de Deus. E ela se renova através da vida de oração. Pastor, mas o senhor não sabe quanto tempo? Pode glorificar o Senhor com suas palmas, irmã? É para Deus, tudo para Ele, tudo dele. Você pode estar há 10 anos de joelho e ainda não viu o resultado, mas um dia Deus vai mostrar para você o resultado de suas orações. Vai. Estou dizendo que convencer, você convence. Você convence que você está orando por eles, você convence o diabo de que não pode tocar neles, você convence de muitas coisas. Agora, converter, o Espírito Santo é quem converte. Por enquanto, ele pode estar convertendo as suas orações em livramento, e você não sabe. Se não fossem as suas orações e intercessões. Você quer bênção defeituosa? Então deixa Deus trabalhar. Você quer que seu filho, seu marido se converta para ser um crente problemático, para ser bênção deficiente? Você não quer. Você quer uma obra perfeita. Eu vejo pouco minha mãe. Aí quando eu vou lá, já está na hora de sair para ir para a obra. Aí ela disse assim, mas filho, você acabou de chegar. Eu disse, senhora, já sei o que você vai falar. A senhora preferia que eu tivesse tempo como era antes ou hoje? Não, vá fazer a obra do Senhor. Então é verdade. É melhor assim, na hora de Deus, no tempo de Deus. Foi 1 ano sem falar com minha mãe. 1 ano sem falar com minha mãe. Por causa dela insistindo em falar de Jesus para mim. Na hora que Deus deu um toque, eu que odiava a crente, os amigos contam cada história que eu já fiz. Irmãos, que às vezes até eu duvido. De eu estar na farra, dentro de um carro, e dizer, para o carro aí, para aí. E descer do carro, eu não me lembro disso, eu tenho um primo que me disse que eu fiz isso. Para o carro aí, quando parou o carro, pensando que eu iria fazer alguma coisa, foi para escarreirar os crentes que estavam passando do outro lado da Presidente Dutra. E disse que eu escarreirei os crentes tudo. Eu não me lembro disso. Glória a Deus que Jesus renovou minha mente, apagou essas coisas de minha mente. Talvez pode ter sido até algum de vocês aqui. Se foi, eu peço até perdão. Tem 20 e tantos anos isso. Glória a Deus. Hoje eu estou pregando para os crentes, cuidando do reino, cuidando dos crentes. Deus me fez cuidador, zelador dos crentes de sua casa. É brincadeira um negócio desse. E o pastor, essa palavra pastor, parece que me incomodava. Meus melhores amigos são pastores. É brincadeira. Eu ir na igreja, sabe o que eu mais gosto de fazer na igreja? Não é louvar, não é pregar, não é ensinar, é arrumar. Eu arrumo o que já está arrumado. Digo isso para a glória de Deus. E quanto mais me vejo envolvido na obra de Deus, parece que a minha fé fica mais fortalecida. Então eu sou inquieto. Deus me deu 48 batimentos somente por minuto. O médico disse assim, até dormindo você tem que ficar se movimentando para lá e para cá. Você tem bradicardia sinusal. Aí às vezes minha esposa fala, você não para. Eu disse, eu não posso parar. Deus me deu um coração lento, eu tenho que estar ativo o tempo todo. Eu não paro. Então eu não paro.
Eu arrumo o que está arrumado, eu limpo o que está limpo, eu pego um instrumento para arear, eu pego um instrumento para afinar, eu quero ter uma tintazinha ali para dar, eu estou aqui e tal, mas não paro. Por quê? Foi assim que o Espírito Santo chamou. Eu estou lhe dizendo a você que tem convertimento e tem chamado de Deus. E tem os que são chamados. Aqueles que são chamados não têm alternativa. Eles estão no caminho, na verdade e na vida. Tem a missão de conquistar família, tem a missão de orar, de interceder, dão trabalho para Satanás. Desculpe falar essa palavra aqui em cima do altar, pastor Luísio. Dão trabalho para o inimigo de nossas almas. O inimigo faz de tudo. Mas quando a sabedoria vem, quando esse povo adquire conhecimento, quando esse povo adquire experiência, quando eles começam a enxergar com os olhos espirituais e discernir o plano espiritual, se tornam grandes obreiros. Porque tudo ele vê pelos olhos espirituais. Se eu fosse contar a quantidade de levante, quantidade de luta, que eu olho assim, ó, não vai não. Aí tem coisa. Me faço de covarde às vezes, ou se desaforo, mas eu sei o que é que está por detrás. Engulo o sapo. Às vezes fica um cachorro purguento atrás da orelha, não é nem uma purga atrás, é um cachorro purguento. Mas tudo para blindar a minha oração, a minha intercessão. Filho falou uma coisa, tinha que retrucar. Porque, não posso ouvir de filho. Hoje eu olho assim. Nem para minha esposa eu digo nada. Rapaz, com o tempo você vai mudando. Vai adquirindo experiência. Você vai vendo que o dedo que você aponta, tem 3 debaixo da palma de sua mão apontando para você. Você vai tendo uma visão espiritual, visão apurada do reino, do plano. E você vai deixando de navegar nesse plano físico e começa a olhar tudo pelos olhos espirituais. A tudo você passa a discernir. Deus está colhendo as tuas orações. O Espírito Santo está contigo, o que te falta? Você e Deus é maioria absoluta. O teu general não te abandonou, ele é médico, ele é general, ele é pastor, ele é zelador, ele é cuidador, ele levanta, ele renova, é especialista em abrir porta onde não tem parede. E essa noite está zelando da sua obra, cuidando de seu coração ferido. O Espírito Santo de Deus está passando o bálsamo sobre você. Por gentileza, fique de pé em nome de Jesus. Depois da arca pronta, Noé então convidou os filhos. E a mão de Deus fechou. Foram alcançados não só os filhos, até as esposas dos filhos. Processo doloroso. Dentro daquela arca, deve ter sido um processo deprimente. Se ainda não estavam convertidos, tiveram que se converter. Porque não foi fácil. Pai, tem muita gente nossa lá fora. Pai, tem muita gente sofrendo lá do lado de fora. Pai, o que é que faz? Não vai abrir a porta? Não. Não, filhos. Vocês vão se converter ao Senhor aqui dentro desse processo. Vocês foram alcançados pelas minhas orações. Vocês foram alcançados pela minha vida com Deus. Deus mandou construir uma arca para mim. Mas por causa de minhas orações vocês estão aqui. Por causa de minha vida com Deus vocês estão aqui. Você está entendendo agora? Diga amém. Estenda a sua mão de bandeja para receber algo do Espírito Santo essa noite. Bendito sejas tu, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vede que teu nome é glorificado nessa noite. Veja quão grande foi o despertamento neste lugar. Ó Senhor Espírito Santo,
renova agora. Renova esse coração atraído pela tua presença. Nos atrai agora para a tua presença. Porque há muito ainda. Elias estava triste, dentro de uma caverna fria, mas o plano do Senhor não havia acabado para Elias. O que é que você está fazendo aqui, Elias? Vamos, levanta.